Olá, cursistas, tudo bem? Me chamo professor Marcelo Ramos, irei ministrar a disciplina Metodologia da Pesquisa da Educação, do curso de especialização na educação no campo. A carga horária da disciplina é de 35 horas, tá? E aqui é minha titulação. Bem, o objetivo geral da disciplina é instrumentalizar os cursistas com procedimentos e sugestões que levem a construir autonomia na elaboração e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, científicos, bem como projeto de intervenção local. Olha, o processo de construção da disciplina, né, tem como objetivo criar, né, possibilidade de estruturação do desenvolvimento do trabalho de conclusão do curso, né, que é uma proposta de intervenção. Então a disciplina, ela inicia, né, com a proposta geral, né, com a problematização conceitual dos termos no que tange o desenvolvimento da proposta de intervenção local, até para a gente chegar na parte prática, né? Então a disciplina, ela vai possibilitar, né, o aluno entender, né, conceitos, né, e teorias, né, para a aplicação do trabalho de conclusão do curso, que é um projeto de intervenção local que eu irei falar posteriormente. Então, os objetivos específicos da disciplina é apresentar as normas e técnicas para elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos e científicos, identificar as normas da ABNT para aplicação das mesmas nas produções científicas e elencar as fases do processo de elaboração do projeto de intervenção. A disciplina, né, em si, o objetivo é justamente auxiliar, tá, nesse processo de construção da proposta de intervenção. Então, ao longo das aulas, eu vou trabalhar toda essa formatação, todos os elementos necessários para a construção do projeto. Continuando nos slides, a disciplina ficou dividida, né, em 4 aulas, né, 4 videoaulas. Nessa primeira, irei abordar os métodos científicos, os conceitos, a história, a característica da pesquisa científica e mostrarei o que vem a ser um projeto de intervenção e as suas etapas. Na aula 2, serão os fundamentos da educação, da redação e a estrutura do projeto. Então, nessa aula, vamos trabalhar cada detalhe da estrutura do projeto. Na aula 3, o estado da arte, tá, que é o referencial teórico, os tipos de citações e a diferença entre uma citação e um plágio, né, que é um tipo de transliteralização, e o restante da estrutura do projeto de intervenção. E na 4, a normalização do trabalho científico, ou seja, conjunto de organização. Tá? Eu ressalto que toda a disciplina ela foi organizada, né, no material didático, né, que eu sugiro os cursistas procurarem, né, e analisar com bastante detalhes que auxiliarão bastante no desenvolvimento das nossas aulas. Então, historicamente, né, eu vou fazer uma incursão histórica, né, dos acontecimentos mais importantes para a consolidação do pensamento do método científico, né, o fenômeno do Renascimento, o Iluminismo e a formação e consolidação do capitalismo, eles surgem como eventos, né, que contribuem para o aumento da interpretação da ciência a partir da razão humana. Então, são eventos que permitem a desvinculação do saber dos dogmas religiosos, a origem do método, né, como forma não científica, mas uma forma de se pensar, né, na Grécia Antiga, com os atenistas, os sofistas, com Sócrates, né, que talvez cria um dos métodos mais utilizados na pesquisa da educação, né, inicia nele, né, irei falar posteriormente. A partir do século XVI, houve o desenvolvimento e a necessidade de compreender as relações e explicar os acontecimentos e fenômenos mediante a observação, né, onde está nascendo o positivismo, que é um tipo de método que irei ressaltar posteriormente também. Estabeleceu a diferença de ciência e arte, ciência e senso comum. Então, um pré-requisito para o estudo científico está a objetividade, o objeto, os procedimentos sistemáticos e o rigor científico. No século XIX, há esse processo de integração entre a ciência e técnica, né? Ela se integra, o homem é o sujeito do século XIX, inicia talvez o processo em curso, né? Um processo de globalização, essa mundialização das relações contribui muito, né, para a universalização do saber. Então a ciência constrói em 3
eixos epistemológicos aqui, né, que seria a ruptura exatamente de um pensamento dogmático religioso, a construção, que é necessariamente a construção de um pensamento racional, e a constatação, né, toda teoria científica, ela passa necessariamente por um processo de constatação, né, e depois a aplicação, se aquilo torna-se uma verdade ou não, se aquilo torna-se uma teoria ou não. Então, aqui faz-se necessário a compreensão de distinguir o que se entende por método e o que se entende por metodologia. Olha, o método, basicamente, características por uma substância ou pela construção teórica de um fundamento filosófico de se pensar, né? As pessoas imaginam que elas estão criando métodos, mas, na verdade, o que elas fazem é criar procedimentos metodológicos. Então, o projeto final, né, com o projeto de intervenção do TCC, não tem nenhum objetivo de criar um método, muito pelo contrário. O que se vai falar, o que precisa construir é uma metodologia, né? Então, por isso que é extremamente importante entender essa diferenciação. Conforme aqui no slide, o método científico, o método abaixo aqui, é o conjunto de processos e operações mentais que deve empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Então, nós temos alguns exemplos do método dedutivo, indutivo, hipotético, dialético e fenomenológico. Podemos observar que dentro da pesquisa, né, na educação especificamente, 3 métodos são comumente mais utilizados, tá? O método positivista, o método fenomenológico e o método dialético. Eles são mais comuns de serem utilizados, tá? Então isso é o método, é uma forma de pensar, é um processo de construção. Já a metodologia é basicamente o andar, o caminho das pedras, né? É a forma de instigar. A metodologia significa escolher um caminho, um percurso, muitas vezes requer ser inventado nessa etapa. Então, irei apresentar para vocês alguns tipos de métodos. O primeiro método, o método positivista, tem sua origem no iluminismo, né? Então, o positivismo tem influência do iluminismo, do empirismo, são todos movimentos, né, que colocam a necessidade de uma organização científica que valoriza a observação. Tá? Então, a tendência positivista teve com maior esforço matematizar as diversas ciências. Diante desse esforço de matematizar a ciência, o positivismo lança mão do método quantitativo e utiliza instrumentos de coleta e questionários fechados, escalas, testes de observação. Então, o pesquisador que utiliza, né, o que se apropria desse método, ele vai enfatizar as relações entre as variáveis que devem ser objetivamente medidas, utilizando o apoio do método estatístico para atingir essa finalidade. Então, o positivismo é um método que valoriza a observação e a sistematização dessas informações, né, por meio de uma organização. Então, o pressuposto aqui é a observação. O método fenomenologia, né, a tendência fenomenológica nasce do idealismo filosófico e idealismo subjetivo, né? Essa tendência aparece em oposição ao objetivo da ciência, buscando substituir as construções explicativas pela descrição do vivido, ou seja, a descrição sob o ponto de vista daquele que vive a situação concreta, né? A essência da percepção, a essência, a consciência, por exemplo. No positivismo, nós já temos, né, a observação, né, e a sistematização, a organização dessa observação em métodos matemáticos. Aqui na fenomenologia, você pode observar que a importância maior é a relação que se tem ao sujeito. Então, ao longo do desenvolver da pesquisa, você pode observar que o método fenomenológico já se utiliza também, principalmente da ideia de depoimentos, de vivências, de narrações, de coletas de dados, onde tem uma relação entre o sujeito e o objeto de estudo. A dialética, né, o terceiro método aqui, a tendência dialética, apresenta várias vertentes. Tá? A dialética é antiga, passa por 3 fases. Né? A primeira fase da Grécia Antiga, onde nasce a ideia da dialética como um discurso de perguntas e respostas. A segunda fase, uma organização da doutrina dialética com os filósofos alemães. E a terceira fase, talvez a mais conhecida, a dialética materialista, né? Representando aí por Marx, Engels, né, e Lenin, onde, né, tem uma conotação de interpretação.
Nas pesquisas crítica e dialética, o método adotado é o crítico reflexivo. E os instrumentos são entrevistas de profundidade, observação, participante, história de vida, análise de conteúdo, né? Então a abordagem ela é mais apropriada para a área de educação. Olha, para esclarecer, um método ele não precisa estar escrito dentro da pesquisa. Tá? Dependendo da problemática que você for construir, vai ficar implícito qual o método mais apropriado que virá utilizar. Por exemplo, se trata de uma pesquisa, né, que você precisa levantar questionários, que você precisa entender a percepção do aluno em relação a determinado tema, é claro que ela se aproxima mais, né, de uma pesquisa fenomenológica. Agora, se for uma pesquisa de fundamento de uma crítica, é claro que aparece mais uma pesquisa dialética. É possível uma pesquisa se inserir em mais de um método? Também é possível. Tá? O fato é que quando houver a parte de levantamento do referencial teórico, essas linhas de métodos elas irão auxiliar, né, nesse alinhamento, mas para ressaltar isso não precisa estar escrito no seu trabalho. Tá? O método aí ele está implícito. Em relação aos tipos de conhecimento, né, o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento baseado no senso comum, né, o conhecimento religioso, que tem como pressuposto a não necessidade de comprovação das teses científicas, né, porque o pressuposto da religiosidade é a fé. Pensamento filosófico, né, o tipo de conhecimento filosófico que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre as questões materiais e subjetivas, e o científico, que é essa nossa tentativa, que é bate na lógica do pensamento crítico, englobando os fatos que precisam ser comprovados. A pesquisa científica em si, tá? A pesquisa científica em si, cada curso faz opção, né, do seu TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. A nossa pós-graduação, ela optou pelo projeto de uma proposta de intervenção. Então, a partir de agora, nós vamos entrar nas especificidades e o que vem a ser um projeto de intervenção. Então, o projeto de intervenção fundamenta-se no pressuposto de uma pesquisa-ação. Né? Os sujeitos, ao pesquisarem sua própria prática, produzem novos conhecimentos e, ao fazê-lo, apropriam-se e ressignificam sua prática, produzindo novos compromissos de cunho crítico com a realidade que atua. Então, o ponto de partida de um projeto de intervenção é a definição de uma situação-problema. Essa fase é chamada de fase exploratória. Então, consiste na identificação inicial dos problemas, nas situações problemáticas, esclarecendo os objetivos, discussão sobre uma metodologia, a divisão de tarefas, etc. É um levantamento inicial. Olha, um projeto de intervenção parte do pressuposto de um problema, né, ou de uma situação-problema, e, no final, propor alguma medida, alguma ação para esse problema. Então, inicialmente, né, dentro do próprio desenvolvimento profissional, né, a problemática comunitária, a problemática dentro da escola, né, se pensa num problema, né, e dentro desse problema passa a organizar uma forma, né, de intervir diretamente de uma forma prática. Tá? Então, a proposta de intervenção tem esse objetivo. Né? É uma proposta que não exige um referencial teórico mais aprofundado, mas exige necessariamente a criação de um problema, né, e dentro desse problema partir uma perspectiva de uma resolução. Então, a etapa seguinte da definição do tema e do problema é a designação do problema prático a ser investigado na área do conhecimento, no qual a problemática se insere. Tá? A delimitação do marco teórico é a criação de hipóteses e a coleta de dados. Dentro de qualquer tipo de pesquisa, tá, há necessidade de você hipotetizar. São perguntas que são feitas indagando um problema. Não há necessidade, né, num projeto de intervenção, escrever o tópico hipóteses, mas as hipóteses elas são construídas em perguntas que você deve fazer para você mesmo como pesquisador. São indagações que você deve colocar na sua pesquisa que irão auxiliar na justificativa e na construção, né, dos problemas. Coleta de dados. Tá? A coleta de dados é uma etapa da pesquisa que não necessariamente todas as pesquisas irão precisar, porque nesse caso vai depender do tipo de pesquisa mais apropriada. Aqui um cronograma. Tá? Esse cronograma criado, ele é só como uma forma de exemplificar, né, as fases. Então você tem a fase exploratória, que é necessariamente a fase onde você constrói o problema, passa a pensar,
né, e a partir dessa fase você pode definir o tema e o problema, né, e iniciar o seu projeto. A fase posterior, a revisão bibliográfica, né, tá lá as semanas e os meses, as hipóteses e coleta de dados também e a confecção do banner. Olha, a título de exemplo, né, é importante você criar um cronograma dentro de sua pesquisa, mas um cronograma até para você acompanhar as nossas aulas e acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho de conclusão do curso. O cronograma ele se faz importante porque a nossa ideia é que no mês de novembro, né, na Semana da Educação, né, das últimas semanas do mês de novembro, esse trabalho já esteja concluído. Então a ideia, basicamente, é passar para esse processo de construção de cada passo, né, e no final dessa disciplina, né, o objetivo, né, que cada aula consigamos desenvolver cada passo dessa pesquisa. Tá? Então, por isso, é muito necessário, né, e viável a utilização de um cronograma para a definição do seu propósito de intervenção, mas também para a organização das disciplinas. Olha, encerro a primeira aula aqui, né, ressaltando a necessidade de acessar aos fóruns, tá, a necessidade de leitura do material didático, que foi cuidadosamente estruturado, como forma de subsidiar a construção da proposta de intervenção. Tá? Aguardo vocês até as próximas aulas.